Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 221. Luta do Boss simulada, parte 2. Uma vez que a contagem regressiva terminou, o monstro começou a se formar no meio da sala. Já que o primeiro boss é apenas uma simples verificação de dano, eu provavelmente posso relaxar um pouco. Shiro pensou consigo mesma. Isaac já tinha se levantado enquanto ele desembainhava sua espada. Por mais que quisesse apreciar a sensação de dor, ele sabia que não era hora de brincar, apesar de ser um teste. Curar. Um rugido ensurdecedor soou quando a fera musculosa surgiu em frente ao grupo. Pelo que Shiro podia ver, o monstro parecia um serpe sem asas que rastejava de 4. Primeiro teste: verificação de dano. Por favor, concentre-se em danificar o boss o máximo que puder. Ao ouvir o anúncio, o grupo acenou com a cabeça e correu para a frente. Shiro bateu em seu colar e convocou a Ataraxia. Apenas um passeio no parque em um dia bom. Ela pensou consigo mesma. Segurando o cabo de sua espada, ela caminhou em direção ao boss em um ritmo constante. As pessoas que estavam ocupando toda a área franziram a testa vendo sua atitude indiferente. Jovem mestre, você tem certeza que você quer ela no grupo? Sua atitude não deixaria o grupo em perigo? Um deles perguntou em preocupação. Não se preocupe com isso. Pelo que sei, ela é do tipo séria quando as apostas são altas. Agora, como não há risco, ela provavelmente está querendo ir com calma. De todos os membros do grupo, acho que o grupo dela é o que menos precisamos nos preocupar. No entanto, se você quiser falar sobre aqueles que podem colocar o grupo em perigo, sugiro que fique de olho no Lux. Ele não é o tipo mais cooperativo. Kier disse enquanto estreitava os olhos para Lux. Mesmo agora ele estava tendo uma discussão com Alura enquanto mantinha um olho em In, Lisandra e Shiro. Ele não podia encostar a mão em Alura por causa de Kier, mas o grupo de Shiro não era o mesmo. Eu estarei livre para fazer o que eu quiser quando a raid terminar. Quem sabe talvez eu tenha uma chance dentro da raid. Ele pensou com um sorriso cruel. Enquanto isso, várias habilidades colidiram com o corpo do boss e reduziram sua contagem de armadura rapidamente. Bang 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 bang. Balançando os braços ao redor, ele bloqueou várias habilidades e atacou aqueles que considerava parecer os mais fracos. Focando seu olhar para Shiro, o boss rosnou e socou em sua direção. Então você acha que eu sou fraca agora, não é? Shiro levantou uma sobrancelha. Sorrindo levemente, ela balançou a espada e colidiu com a garra. Clang. Deslizando para trás alguns passos, ela conseguiu parar o punho redirecionando a força para o chão. Balançando seu corpo sobre o punho, ela correu ao longo de seu braço enquanto fazia lacerações profundas a cada passo que ela dava. Curar. Gritando de raiva, o boss tentou tirar Shiro de seu braço. Infelizmente para ele, Shiro já tinha alcançado sua cabeça. Torcendo seu corpo, ela chutou o monstro no templo e o forçou a cair de lado. Jogando sua espada no ar, ela convocou suas outras espadas e fez todas elas atacarem o boss. Enquanto os outros observavam, também não estavam ociosos e começaram a bombardear o corpo colossal do boss. Viu? Kier sorriu levemente quando viu o rosto chocado do observador. Balançando a cabeça lentamente, o observador olhou para suas informações e notou que ela tinha estado estranhamente calma o tempo todo. Os batimentos cardíacos dela nem flutuaram ao ver o boss, o que deveria ser impossível aos olhos dele. Não importa o que aconteça, o medo sempre estava além da consciência humana. Mesmo que ela estivesse confiante em derrubar o boss, seus batimentos cardíacos deveriam ter flutuado ligeiramente. Impossível, ele murmurou. No entanto, o que ele não sabia era que não havia muitas coisas que Shiro tinha medo em sua vida. Ela tinha experimentado a morte e a sensação de estar perto da morte por muitos anos. Ela enfrentou monstros mais fortes e saiu vitoriosa. Ela ficou cercada por centenas de potências de Tier 5 e lutou por vários dias e ainda assim ela nunca temeu nenhuma delas. Ela até matou sua melhor amiga, apesar do fato de que não foi culpa dela e nunca quisesse tal resultado. Tendo experimentado tudo o que ela poderia em sua primeira vida, sua força mental era muito mais forte do que as pessoas podiam compreender. Uma mera simulação nunca poderia abalá-la. Se isso acontecesse, ela poderia muito bem esquecer tudo o que ela tinha feito em sua primeira vida. Quando o HP do boss caiu lentamente, Shiro decidiu descansar sobre sua espada. Colocando o corpo em uma cópia da Ataraxia, ela fez voar para que não fosse atingida. Claro, ela ainda instruiu as outras espadas a atacar para que os membros do grupo não pudessem reclamar, especialmente quando Shiro estava no topo do gráfico de dano por segundo.
Embora cada um de seus ataques fosse ligeiramente inferior em termos de dano, ela compensou com o grande volume de ataques que ela poderia produzir. Uma vez que o boss foi morto, ela conseguiu ficar em quinto lugar entre todos. Quanto a Ian e Lisandra, elas ficaram em quarto e sexto lugar. Quanto ao que mais fez estragos, foi naturalmente Zack. Senhorita Nitri, como eu estava? Ele perguntou enquanto tentava chamar a atenção dela. Não sei, não me importo. Shiro clicou sua língua enquanto olhava para ele com desdém. Ah, esse olhar. Zack sorriu feliz. Vacilando de nojo, Shiro usou o caminho fantasma e cintilou ao lado de Lisandra e Ian. Por favor, prepare-se para o próximo boss. O observador lembrou-os enquanto Zack suspirava e se preparava. Havia muitas chances de bajular Shiro mais tarde. O segundo boss era principalmente forragem de canhão, então foi uma caminhada no parque para Shiro mais uma vez. Uma única onda de sua mão vai cortar os mobs em pedaços. Mesmo quando ela reduziu sua força de modo que combinasse com o nível 51 ligeiramente mais poderoso, ela demonstrou como a técnica poderia superar níveis, uma vez que cada um de seus ataques eram letais e precisos. Isso os fez pensar se ela era um velho monstro, pois o que ela estava fazendo só poderia ser resultado de experiência e a experiência vem com o tempo. *Sig. Suspirando ligeiramente, Shiro esticou seu corpo. Você parece relaxada, mãe. Ian disse enquanto caminhava. Bem, o que você espera? Tudo é fácil. Shiro encolheu os ombros, já que isso não lhe deu dificuldade. Eu acho que você está certa. Os dois últimos bosses eram um pouco simples, não eram? Ian acenou com a cabeça. Provavelmente porque eles estão focados principalmente em nos fazer acostumar com a mecânica. Eu quase posso garantir que no quarto boss, eles vão aumentar a dificuldade para nos pegar desprevenidos. Assim, eles podem ver como reagimos se algo acontecer de repente. Afinal, você não sabe o que pode acontecer na raid. Shiro sorriu enquanto olhava para onde a câmera deveria estar. Vendo Shiro fazer contato visual com eles, Kier levantou uma sobrancelha. Ela é muito sensível, não é? Kier perguntou com um sorriso. De fato. Mesmo sendo apenas um mundo virtual, seus sentidos permitem que ela note quando alguém está olhando para ela. Jovem mestre, quem é ela? Não há como alguém como ela ser encontrada nas ruas. Os parâmetros dela estão fora dos padrões. Velocidade de reação, técnica, controle corporal e até controle de mana. Cada um deles é incrível. O observador perguntou com uma carranca. Só de olhar para o desempenho atual e análise através do sistema fez sua cabeça doer. Ele não conseguia entender como alguém poderia estar tão sintonizado com seu corpo. A atividade cerebral dela também era incrível. Quando alguém move seu corpo, a maior parte será apenas manobra subconsciente. Mas ela era diferente. Pelo que ele podia ver, ela estava conscientemente controlando todos os músculos. A quantidade de poder cerebral e talento necessários para fazer isso era simplesmente inédita. Isso foi porque uma pessoa normal só podia se concentrar em uma quantidade limitada de coisas antes de se tornar medíocre. No entanto, Shiro era diferente. Ela era como um supercomputador processando tudo em super velocidade. Porra, ele não ficaria surpreso se ela tivesse um computador em sua mente, porque se um aventureiro normal tentasse o mesmo, seria como usar uma bicicleta de pedal para andar no espaço. A menos que fosse fortemente modificada, a pessoa não seria capaz de dar um passo antes de perder o equilíbrio por esquecer de controlar seu centro de gravidade ou seu outro pé. Um ser tão monstruoso deve fazer parte de uma grande família na linha de frente. Ela não deveria estar no que eles chamariam de roça. Eu não sei. Talvez possamos descobrir se fizermos uma pesquisa sobre ela? Escaneie seu rosto, voz e padrões de luta. Veja se você pode encontrar uma ligação. Kier sugeriu. Entendido. Enquanto isso, Shiro notou alguns movimentos estranhos e rapidamente se desconectou sem que ninguém notasse. Pareceria que ela estava descansando por um momento. Uma vez que ela se desconectou, ela notou que eles estavam tentando escaneá-la. Hoje não. Shiro sorriu e carregou os dados errados. Eles não precisavam descobrir sua verdadeira identidade ainda. Afinal, se soubessem que ela espetava bunda cedo demais, não seria divertido, não é? Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 222. Prática de tiro. Voltando à simulação, Shiro viu que o boss estava sendo carregado. Você está bem, mãe? Ian franziu as sobrancelhas. Ela tentou chamar Shiro, mas ela não respondeu. Assim, não se preocupe. Eu estava pensando em algo. Shiro sorriu. Para este boss, não vai ser um boss, mas sim um teste de tiro. Cada um de vocês encarará um campo de tiro e vamos testá-lo em quantos alvos você pode destruir e quão preciso você é.
O observador explicou enquanto um campo de tiro aparecia na frente deles. Centenas de alvos flutuavam no ar enquanto alguns se moviam de forma imprevisível. Uma vez que eles estavam flutuando no ar, seria necessário saltar para cima ou voar para eles para acertar os alvos ao alcance corpo a corpo. Vamos fazer cada um de vocês enfrentar a plataforma e atacar os alvos. Você pode avançar para o corpo a corpo se quiser ou atacá-los com magia. Enquanto você for capaz de destruir os alvos, o teste prosseguirá. Uma vez que ele terminou de dizer o que precisava dizer, o observador teletransportou Isaac para a plataforma desde que ele esteve classificado em primeiro nos 2 testes anteriores e teve a maior quantidade de pontos. Balançando a espada algumas vezes, Isaac acenou com a cabeça e acalmou sua mente. Sua respiração tornou-se estável enquanto seus olhos focados nos alvos. Quando ele não está sendo um pervertido, ele é bastante admirável. Shiro pensou em louvor. O ato de entrar na mentalidade certa ganhou vários pontos de louvor de Shiro, mas foi imediatamente deduzido porque ele era Isaac. Um temporizador apareceu acima dele enquanto começava a contagem regressiva a partir do 3. Uma vez que chegou a 1, vários alvos se iluminaram com um brilho vermelho no que Isaac perfurou com sua espada. A lâmina de sua espada cintilou com vários reflexos, como se um espelho tivesse acabado de ser quebrado na lâmina, e disparou uma lâmina de energia em direção aos alvos. Bang 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 bang. Metade dos alvos se transformaram em pedaços instantaneamente, havia um buraco limpo no centro deles. Uma habilidade de longo alcance, hein? Infelizmente parece que ainda é um pouco limitada, já que ele não conseguiu esfaquear todos eles. Shiro analisou. Apunhalando mais uma vez, Isaac foi capaz de finalizar no segundo movimento com relativa facilidade. Primeira rodada completa. Respirando fundo, Isaac se preparou mais uma vez quando a segunda rodada estava para começar. Todas as rodadas até a quinta eram apenas um treino normal. No entanto, o tempo que ele usou para perfurar os alvos lentamente aumentou à medida que ele progredia. Quando chegou à rodada 4, ele estava errando alguns alvos devido à distância e à falta de tempo para perfurá-los. Na rodada 6, os alvos começaram a se mover enquanto Isaac tentava prever seus movimentos. Isso limitou a quantidade de ataques que ele poderia produzir, já que ele tinha que se concentrar em várias coisas. Ele poderia ativar seu domínio de espada, mas o alcance de seu domínio não conseguia alcançar os alvos. TCH. Clicando sua língua, ele tentou o seu melhor, mas começou a errar cada vez mais. Mal passando a rodada 6, ele não foi capaz de completar a rodada 7, já que os alvos eram simplesmente muito difíceis de acertar. Não só o tempo permitido para tentar atingi-los era pouco, mas ele precisava registrar todas as suas localizações, bem como prever seus movimentos. E isso também não foi contado para o tempo necessário para a energia atingir os alvos. *Sig. Azar, eu suponho. Ele sorriu ligeiramente e foi teletransportado para fora da plataforma. Não se preocupe, jovem mestre Isaac, este teste é voltado principalmente para magos. Para você ser capaz de chegar à rodada 7 com uma quantidade decente de precisão e velocidade é louvável. Allura elogiou. Obrigado. Isaac acenou com a cabeça e aceitou seu elogio, apesar de estar frustrado consigo mesmo. Preciso obter mais algumas habilidades de longo alcance em caso de qualquer situação desfavorável no futuro. Ele pensou consigo mesmo. Olhando para o resultado de Isaac, Shiro entendeu que ele se saiu relativamente bem. Ao contrário dos magos, ele não podia mudar a rota de voo do seu ataque no meio da viagem, então ele teve que analisar melhor a situação. Uma vez que os alvos em movimento entraram em jogo, ele basicamente perdeu. Ignorando Isaac por enquanto, Shiro voltou sua atenção para Allura desde que ela estava classificada em segundo lugar. Como uma maga que se concentrava no poder de fogo, sua defesa e velocidade eram medíocres, então este tipo de teste era perfeito para ela. Balançando o braço, várias esferas de fogo giravam em torno dela. Vá! Ela ordenou quando elas atiraram em direção aos alvos. Analisando seu feitiço, Shiro notou que parecia ser um feitiço de marcar e localizar. Allura marcaria um alvo e as esferas o localizariam, destruindo-o no processo. Enquanto suas habilidades analíticas eram inferiores às de Isaac, sua habilidade cobria a lacuna. Infelizmente para ela, as esferas não se importavam com o que estava no caminho, então enquanto ela não podia errar, ela tinha que ter cuidado para não acertar os alvos errados. Mas apesar desse problema, ela ainda foi capaz de chegar à rodada 9. Como ela estava em quinto, outros dois ainda tinham que ir antes dela. E estava em quarto. Então logo seria a vez dela.
A próxima pessoa na fila foi capaz de chegar à rodada 8, mas tinha acertado muitos alvos errados, então sua pontuação geral era semelhante à de Isaac. Fufu, é finalmente a vez desta bebê. Ian sorriu quando ela deu um passo à frente. Boa sorte! Shiro e Lisandra encorajaram. Teletransportando-se para a plataforma, Ian instalou os dedos e criou várias lanças de estrela negra. Eu não posso ser exatamente como a mãe, mas eu posso tentar. Ela sorriu. Uma vez que o temporizador atingiu 0, ela enviou as lanças em direção aos alvos. Sorrindo ligeiramente, ela segurou o punho e dividiu as lanças em várias partes que esfaquearam alvos diferentes. Shiro ficou sem palavras com sua tentativa. Ela bateu em tudo que podia ver. Ela gritou em sua mente. Isso mesmo, e nem se preocupou em olhar para qual era o alvo, pois ela acabou de enviar uma lança para todos eles. Por que você está agindo assim quando você não pode nem mesmo atingi-los com precisão? Shiro deu um tapa na testa enquanto olha para o lado. Ian só chegou à terceira rodada. Então, o que você acha? Ian perguntou com um sorriso brilhante. Ignorando sua precisão, o feitiço foi bom. A distribuição da mana é aceitável e cada lança era quase idêntica. Bom trabalho. Shiro forçou um sorriso enquanto aprendia com suas ações passadas. Hehe, então me leve a um buffet da próxima vez. Ian sorriu. Oi, não leve isso muito longe. Desde que Ian terminou sua tentativa foi naturalmente a vez de Shiro. Teletransportando-se até a plataforma, ela convocou todas as 7 cópias da ataraxia e sorriu confiante. Ao contrário da minha filha tola, eu não sou idiota. Ela riu baixinho. Acenando com os dedos, ela ativou a mudança de elemento luz. Olhando para o brilho dourado que irradiava da espada, Shiro fechou sua mão. Na minha vida não só você me traiu, mas também me matou. No entanto, como seu inimigo, tenho que admitir que seu controle sobre o elemento luz era de longe o melhor. Você deve se tornar o meu trampolim para o Tier 8. Ela pensou enquanto concentrava a aura em torno de sua espada. Estalando seus dedos, uma pequena faísca de eletricidade e luz começou a se fundir enquanto 3 espadas giravam em torno dela. 3, 2, 1, 0. Estalando os dedos, a faísca explodiu quando um raio de luz foi redirecionado para todos os alvos brilhantes. Antes que alguém percebesse, as espadas já tinham viajado ao longo do caminho de luz e retornado ao seu lado. Primeiro rodada completa. O quê? O observador gritou em choque quando ele bateu a palma da mão no console. Ridículo! Como ela conseguiu fazer isso? Ele gritou enquanto repetia constantemente aquele momento. Uma vez que o temporizador atingiu 0, ela tinha carregado suas espadas e as disparou como uma arma. Semelhante ao que Isaac faz quando salva uma posição, sua espada então refez a rota de voo e reapareceu ao lado dela. No entanto, ao contrário de Isaac, seu ataque foi quase instantâneo e a precisão foi incrível. Todas as espadas atingiram o centro sem errar. Era quase como se ela tivesse copiado e colado a ferida nos alvos, já que eram as mesmas. Inacreditável, Kier murmurou enquanto olhava para a cena. Ele podia dizer que no curto momento em que ela atirou com suas espadas, havia muito mais acontecendo. Embora ele não pudesse ver os detalhes, ele podia dizer que não era uma façanha fácil de fazer. Olhando para as mãos, ele se perguntou se ele poderia fazer o mesmo se lhe fosse dada as mesmas ferramentas que ela. Mas a única resposta que ele pensou nisso era impossível. Quem é ela? Ele estreitou os olhos. Ele precisava descobrir. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 223. Entrando na raid. Uma vez que o teste terminou, todos olharam para Shiro como se ela fosse um monstro absoluto. Isso porque ela terminou o teste com uma pontuação perfeita e 100% de precisão. No momento em que estava na 10ª rodada, alguns deles mal podiam ver os alvos antes de desaparecerem. Voltando para a dupla, Shiro deu um tapinha no ombro de Lisandra e sorriu. Boa sorte! Balançando a cabeça, Lisandra se perguntou por que Shiro era muito melhor em usar o elemento luz, apesar de só ter recebido recentemente. Poderia ser porque ela copiou do herói? Mesmo assim, você não pode simplesmente chegar a este ponto apenas assistindo. Lisandra pensou consigo mesma, mas logo se concentrou, já que era a vez dela no teste. Puxando sua espada, ela olhou para baixo em sua mão e fechou os olhos. Lembrando-se do que Shiro tinha feito, ela se perguntou se ela poderia fazer o mesmo. Não, eu não posso. Mamãe está em outro nível. Mas isso não significa que não posso usar seus movimentos como inspiração. Para mim, há um limite para o meu controle e quantos alvos eu posso reconhecer em um instante. Ela balançou a cabeça com um sorriso. Mas só porque eu não tenho o poder de acertar todos os alvos de uma vez, não significa que eu não possa planejar minha rota de ataque.
Ela murmurou com um sorriso. Olhando para o ar, ela viu a localização de cada alvo e planejou uma rota em sua mente. Se agachando, ela preparou sua espada. Ela vai pular para os alvos? Talvez. Pelo que sabemos, ela é uma lutadora corpo a corpo, não é? Sorrindo para os sons da discussão ao seu redor, Shiro estreitou os olhos para Lisandra. Eu te ensinei a controlar seu corpo no ar. Eu te ensinei a reforçar seu corpo e também te ensinei sobre como você pode controlar a magia. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Shiro pensou com um sorriso suave. No momento em que o cronizador atingiu 0, Lisandra lançou-se no primeiro alvo. Torcendo o corpo, ela cortou-o ao meio com relativa facilidade. Mas agora era a parte difícil. Como ela estava no ar, quase não havia como ela pudesse se mover a menos que ela pousasse mais uma vez. Ela não podia invocar uma espada e pisar nela também por duas razões. A número 1 era que não era controlada usando magia. Sem isso, a espada cairá e a número 2 era que não resistirá. Se ela pisar na espada caindo, a única coisa que ela vai conseguir seria fazer a espada cair mais rápido. Sorrindo levemente, ela convocou uma espada apesar dos problemas em relação a isso. Oh, interessante. Shiro sorriu quando percebeu o que Lisandra queria fazer. Traçando seu dedo ao longo da espada, uma fileira de runas apareceu antes que ela batesse a palma da mão no pomo e a enviasse voando em direção ao próximo alvo, deixando um rastro de luz em seu caminho. Pouco antes da espada atingir o alvo, o corpo de Lisandra apareceu acima da espada, cortando o alvo em dois. O quê? Ela nunca caiu no chão. Como ela apareceu no alvo? Enquanto discutiam várias teorias plausíveis, Shiro já entendia o que tinha acontecido. Quando ela desenhou as runas, ela montou um caminho de luz em que sua velocidade de movimento aumentaria. Uma vez que a espada estava prestes a atingir o alvo, ela explodiu um pequeno bolsão de mana sob seus pés, muito parecido com o que eu fiz contra Isaac, empilhando a velocidade obtida com a explosão e o caminho de luz para chegar ao seu destino. Como a rota de voo era uma linha reta simples, ela não precisava se preocupar com quaisquer desvios além de ter certeza de que ela poderia impedir-se de ir mais longe. Shiro analisou com um sorriso. Você deve aprender com sua irmã em vez de comer o dia todo. Ela disse enquanto se virava para In. HMPH. Ela tem uma classe física e esta bebê é uma baseada em magia. Alcance não é um problema. In fez beicinho. TCH. Mas e se ela conseguir chegar perto de você? Se você tentar usar seus feitiços de perto, há uma chance de você se machucar no processo. Shiro revirou os olhos e bateu na testa de In. Ou, HMPH, eu chamo isso de tendenciosa. E esfregou a testa. Tendenciosa minha bunda. Eu preciso comprar refeições de bife que dá para alimentar uma família para ela de uma só vez? Shiro retrucou. Wig. Ignorando o pássaro estúpido, Shiro voltou sua atenção para Lisandra. Seguindo sua técnica, ela foi capaz de acertar todos os alvos que não se moviam. Infelizmente, assim como Isaac, ela sofreu no alvo que se movia. No final, ela conseguiu chegar à rodada 6, mas não conseguiu chegar à rodada 7. Bom trabalho! Shiro elogiou desde que ela foi capaz de melhorar seu controle de mana e corpo por uma margem decente. Obrigada! Lisandra acenou com a cabeça enquanto ela mostrava um sorriso atrás de sua máscara. Depois que o resto dos membros fizeram o teste, eles receberam alguns minutos para descansar enquanto olhavam os resultados. Senhorita Nitri, se lhe dermos os papéis de limpeza dos mobs e tiro ao alvo, você será capaz de lidar com isso? O observador perguntou já que Shiro era mais adequada para destruir os alvos. No entanto, para isso, seria necessário matar as forragens de canhão que aparecem no ataque. Não, eu vou ter que estar junto com alguém, já que é impossível até para mim lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Shiro respondeu com um sorriso. Claro, ela está mentindo, mas não quis pensar no custo de MP necessário para matar todos os mobs junto com os alvos. Sem mencionar que ela ainda precisava ajudar a ferir o boss também. Vamos juntá-la com outra pessoa para que vocês dois sejam responsáveis pelos mobs e alvos. Está tudo bem? Bem, é melhor do que estar sozinha. Shiro deu de ombros. Do ponto de vista dela, era compreensível que eles quisessem ter mais pessoas focadas em lidar com o boss. No entanto, ela sabia que Kier queria saber mais sobre suas capacidades e identidade. Portanto, ela vai trabalhar com outra pessoa por enquanto. Quando a pausa acabou, eles carregaram o quarto boss. No entanto, como todos entenderam o que fazer, não havia muitos problemas. No entanto, onde as coisas deram errado foi quando acidentalmente mataram um mob. Ou melhor, um grupo de mobs devido às suas habilidades.
Isso fez com que Shiro e seu parceiro não pudessem acertar alvos suficientes, já que o buff era necessário. A culpa foi jogada de um lado para o outro e o grupo foi jogado em desordem. *Sig. Esfregando a cabeça, Shiro olhou para o grupo que estava lutando entre si e não poderia deixar de se perguntar se isso vai dar certo. Para esta raid, desde que a mecânica não precise de mais de 3 pessoas, eu provavelmente posso completar com Yin e Lisandra. Claro, vamos precisar usar todo o nosso poder ou então nosso dano simplesmente não iria ser suficiente. Shiro pensou para si mesma. Agora, se ela fosse com todo o poder com sua classe nanomante, sem incluir itens de energia ou berserk, ela estimou que ela poderia combinar 3 ou 4 desses chamados gênios em termos de poder de fogo. Mas ela não seria capaz de se sustentar por um longo período se ela fizesse isso. Mas se ela fosse ficar neste grupo, eles terão que contornar seus rancores pessoais primeiro ou então o risco seria muito alto para ela se incomodar. Honestamente, se não fosse por essa tarefa, eu nem estaria aqui. Nantian, é melhor me dar 2 pílulas de renascimento por isso. Shiro franziu a testa. Talvez eu possa coagir Shenyu a me dar mais. Hehe, ao contrário de Nantian, ele é divertido de se brincar. Shiro riu um pouco quando pensou nas coisas que ela pode fazê-lo passar. Talvez ela pudesse cutucá-lo um pouco para que ele seja mais obediente. Por que você está sorrindo, mamãe? Yin perguntou curiosamente. Nada demais, só queria saber se eu deveria perfurar alguém que eu conheço. Shiro respondeu com um aceno de sua mão. Quem? Yin levantou uma sobrancelha. Ela não sabia quem teve a sorte de estar na frente da ponta da lança de Shiro. Alguém que você ainda não conhece. Shiro riu baixinho. Nos dias seguintes, o grupo treinou na luta contra o 4º boss, além de melhorar seu trabalho em equipe. Quanto a Shiro, ela equilibrou seu dia com a ida nascente de mana e a prática. Desde que ela formou uma conexão com Nimue, ela notou que seu corpo e mana começaram a ficar mais fortes a cada dia sem que ela precisasse levantar a mão. Depois de perguntar a Nimue, acontece que como ela era um monstro, seu corpo físico era naturalmente um pouco diferente. Com o aumento da pureza de mana, seu corpo foi obrigado a experimentar alguns benefícios. Claro, Shiro também notou o aumento de mana, mas deixou de lado por enquanto. A razão mais provável era provavelmente porque Nimue ia sair com ela em breve. Ela naturalmente levará toda a mana com ela. Logo o dia da raid tinha chegado. Todos os membros do grupo ficaram do lado de fora do portão da raid enquanto ajustavam sua armadura. Vamos lá! Isaac gritou já que ele foi escolhido para ser o capitão para o primeiro ataque. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 224. Primeiro boss. Vamos! Seguindo atrás de Isaac, o grupo marchou para o portão da raid enquanto os espectadores aplaudiam. Olhando para os pilares que ela inspecionou da última vez que esteve aqui, Shiro notou sinais claros de deterioração. Se eu não estiver errada, o portão da raid se quebrará em um mínimo de 2 dias. Se tivermos sorte, levará mais 4 dias. Ela pensou enquanto estreitava os olhos. Há algum problema, mãe? Yin sussurrou. Sim. Parece que o portão da raid só vai durar mais 2 dias. Depois disso, há uma grande chance de que os monstros lá dentro estarão livres para escapar. Shiro respondeu seriamente. Então só temos 2 dias para tentar completá-la? Lisandra perguntou. Durante o tempo em que elas ficariam ociosas em seu quarto, Shiro explicou a ela os benefícios de uma raid de emergência como esta e como a primeira limpeza lhes dará um item único que não apareceria novamente. Sim. Shiro acenou com a cabeça. Você acha que podemos completar sozinhas? Se conseguirmos o item na frente de tantas pessoas, não seríamos alvo? Não importa o quão fortes sejamos, lutar e matar tantos jovens mestres só convidará problemas. Lisandra sussurrou. Depende. Vamos ver como vai ser na raid. Já vimos como cada uma das famílias tem rancor umas contra as outras. Elas não vão deixar isso de lado, não importa o que aconteça, mesmo que seja por causa da raid. No momento em que um bom item aparecer, uma mini-guerra vai estourar. Se não for agora, mais tarde, quando a raid for completada. Kairosa estará cheia de lutas muito parecidas com o que aconteceu durante a luta nas favelas. Shiro respondeu. Eu vejo, Lisandra acenou com a cabeça. No entanto, ela não sabia que Shiro tinha outra coisa em mente. As recompensas de primeira limpeza são simplesmente preciosas demais para desistir e Shiro sabe que quem acertar o último golpe no boss vai conseguir. Durante esse tempo, se ela fosse substituí-lo por algo que ela fez e dá-lo a outra pessoa, ela não só vai desviar a atenção para a referida pessoa, mas também manter as recompensas.
Naturalmente, ela tinha uma rede de segurança conhecida como identidade falsa. Durante este tempo, ninguém tinha descoberto sobre suas verdadeiras identidades. Portanto, ela poderia apenas se livrar dessa identidade e continuar com sua vida como de costume. Quando a encontrarem, ela já deve ser poderosa o suficiente para se manter de pé. Além disso, ela se certificou de que sua identidade era diferente de sua identidade real, já que ela ainda não tinha usado nenhuma das habilidades que ela é conhecida. Mas uma vez que ela usar, uma conexão será formada e não é isso que ela queria. Quando ela entrou no portão da Hyde, uma luz ofuscante cobriu sua visão, forçando-a a proteger seus olhos. Logo, sons de gritos e pássaros piando podiam ser ouvidos. Abrindo os olhos, Shiro viu que eles estavam em uma selva. A vida vegetal e o ambiente eram muito diferentes dos que ela tinha visto online. A selva de um mundo diferente. Shiro pensou consigo mesma. Todo mundo. Formação 2. Nitri e os outros de nível mais baixo matam os monstros por enquanto para que possam subir de nível. Isaac comandou. Entendido. Com Shiro, Lisandra e outro membro da família Olin liderando o caminho, o grupo seguiu pela floresta de acordo com o mapa que os cartógrafos haviam criado na mansão Ospar. Asterisco Rustle. Ouvindo um barulho entre os arbustos, o grupo imediatamente ficou em guarda mesmo que eles estivessem confiantes em matar os monstros. Ser pego de surpresa ainda levará à morte. Isto não era uma simulação. No entanto, Shiro apenas zombou ligeiramente e estalou seus dedos. Elemento Estrela Negra e Luz se concentraram em uma agulha quando ela jogou por cima deles. Asterisco Bang. Ampliando os olhos em choque, eles viram um monstro com um buraco queimado atravessar seu crânio. Assassino medíocre. Shiro zombou e começou a andar. Olhando um para o outro em descrença, o grupo eventualmente acenou com a cabeça e seguiu atrás dela. Mamãe gosta de se mostrar um pouco, hein? Yin riu. Sim, ela gosta. Mas às vezes ela não quer dizer também, já que eles são realmente muito fracos na frente dela. Lisandra sorriu. Enquanto isso, nas profundezas da selva, uma figura sombria levantou a cabeça para o ar algumas vezes e cheirou. TCH, novos intrusos. E parece ser muito poderoso também. Ele estreitou os olhos. Olhando para o chão, ele clicou sua língua para os cadáveres femininos que estavam no chão. Não é divertido quando eles estão frios. Merda. Por que eu peguei esse corpo monstro? Não se parece tão bem como antes. Ele rosnou e enfiou todos os cadáveres em sua boca. Espero conseguir uma nova companheira, hehe. Assim como terminou de dizer isso, ele desapareceu de seu lugar como um fantasma. A única coisa que restou foram roupas rasgadas, sangue e outros fluidos corporais. Atravessando a floresta, nenhum dos monstros conseguiu acertar o grupo. Alguns foram capazes de usar o membro da família Olin como cobertura, mas foi facilmente tratado por Lisandra. No final, era apenas Shiro e Lisandra liderando o grupo. Durante este tempo, Shiro conseguiu upar para o nível 52, o que significa que Lisandra também upou. Quanto a Yin, o nível dela não aumentou. Isso tinha empurrado a mana de Shiro acima do limite de 2 milhões. Devemos chegar ao primeiro boss em breve. Isaac avisou. Pisando através da folhagem crescida, eles logo viram um lagarto blindado gigante torneado na lateral de um penhasco. Lagarto blindado antigo, nível 60 boss, HP, 30.000.000, 30.000.000, MP, 20.000.000, 20.000.000. Tenha cuidado, pessoal. Enquanto seu HP e MP são baixos para um boss nível 60, sua armadura é absurda. Nossos ataques que poderiam causar centenas de milhares de dano ao boss antes só vai causar dezenas de milhares. Isaac franziu a testa. Formação 5, vamos cuidar dele o mais rápido possível. Mudando sua formação mais uma vez, os tanques avançaram usando todas as suas habilidades de reforço de defesa no tanque principal. Ele imediatamente pegou o agro e bateu o lagarto gigante contra a parede do penhasco. Asterisco Bang. Rachaduras se espalharam quando o penhasco começou a desmoronar. Oh meu Deus, ver a força dele depois de todos os buffos na vida real é realmente diferente das simulações. Alura murmurou enquanto os membros do grupo não podiam deixar de acenar. Pare de ficar admirados e vamos matá-lo. Isaac repreendeu enquanto uma aura prateada envolvia seu corpo. Balançando a cabeça, todos eles liberaram suas habilidades. Assim como Shiro estava prestes a atacar, ela notou um olhar passando por ela. Esse é o monstro inteligente. Eu deveria manter algumas das minhas habilidades escondidas por enquanto e enfraquecer minhas habilidades físicas também.
Shiro pensou consigo mesma e fez uma espada de relâmpago em vez disso. Fazendo contato visual com Yin e Lisandra, Shiro fez um pequeno gesto de mão que significava suprimir. Era algo que elas tinham discutido em seu tempo livre. Às vezes elas não poderiam falar ou então seu plano seria exposto. Então Shiro fez gestos para suprimir, ir com tudo, controlar e assim por diante. Tanto Yin quanto Lisandra balançaram a cabeça e restringiram sua potência de energia. Desde que o primeiro boss já tinha sido morto uma vez, eles não tinham pressa em matá-lo. O tempo passou quando a vida do monstro diminuiu. Foi um ataque relativamente simples, já que tudo o que precisavam fazer era ter certeza de que o tanque estava vivo. Nada muito extenuante para os curandeiros da equipe. No entanto, durante todo esse tempo, Shiro notou o monstro inteligente inspecionando cuidadosamente seus movimentos. Seu olhar tinha pousado sobre ela algumas vezes e isso a lembrou dos olhos de alguém que estava inspecionando cada prato. Donos de escravos. Shiro pensou consigo mesma. Esse olhar pertencia a alguém que possuía e comprava muitos escravos em sua vida. Ela se lembrou de ter visto esse tipo de olhar durante uma de suas missões no grupo do herói. Ela e suas amigas agiram como mercadoria, enquanto os outros membros do grupo eram os comerciantes. Seu objetivo naquela época era descobrir onde eles tinham guardado todo o seu carregamento. E o fim da missão era naturalmente a tortura daqueles que colocaram a mão na mulher. Parece que este monstro veio de outro mundo semelhante a mim ou então o olhar não seria tão experiente. TCH lixo. Ela pensou enquanto clicava a língua. Durante a luta do boss, ela, acidentalmente, lançou 2 ataques contra o monstro e notou que era extremamente rápido. Um monstro tipo velocidade que era experiente como ela. Um oponente problemático. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 225. Segundo boss. Depois de matar o primeiro boss, o grupo descansou para recuperar sua resistência. Montando um acampamento temporário, eles deixaram pessoas de guarda enquanto o tanque principal descansava por um momento. Shiro aproveitou esse tempo para sair por aí matando os monstros errantes enquanto Yin e Lisandra a seguiam. Você descobriu alguma coisa? Shiro perguntou já que ela as encarregou de encontrar qualquer coisa que pudesse potencialmente levá-las ao monstro inteligente. Não, não havia nada, nem mesmo uma pegada. Lisandra balançou a cabeça. Isso é bastante problemático. Suponho que isso é de se esperar, uma vez que o monstro é extremamente rápido. Shiro franziu a testa. Devemos avisá-los? Yin perguntou. Não, ainda não. Se eles causarem uma comoção, isso fará o monstro desconfiar de nossos movimentos. Agora estamos usando a desculpa de caçar para deixar o acampamento para que o monstro não encontre nada de estranho nisso. Mas se contarmos a todo o grupo, o monstro vai ouvi-los falando sobre sua existência e isso é algo que não podemos deixar acontecer. Caso contrário, não seremos capazes de pegá-lo de surpresa com nossos ataques, diminuindo nossa chance de matá-lo. Shiro balançou a cabeça. De qualquer forma, vamos voltar para o acampamento. Nós matamos todos os monstros por enquanto, então é hora do próximo boss. Uma vez que elas voltaram para o acampamento, eles começaram a fazer o seu caminho para onde o segundo boss estava. De suas informações, o boss era uma árvore gigante que liberaria pequenas cópias de si mesma e a pessoa teve que destruir as cópias antes de se concentrar na árvore. Normalmente, tentar encontrar uma árvore específica em uma floresta seria difícil, mas, devido ao tamanho e à arena, foi facilmente visto. Mesmo de longa distância, eles podiam ver a árvore imponente que estava acima da floresta. Sério, mesmo sabendo seu tamanho, isso é um pouco ridículo, não é? Como uma árvore fica tão grande? Os nutrientes necessários não seriam o suficiente para drenar a floresta inteiramente? Um dos membros do grupo levantou uma sobrancelha. Não questione isso. Lançamos bolas de fogo com o movimento de nossos dedos e até destruímos penhascos. Por que a porra de uma árvore gigante está confundindo você? Um dos tanques riu. Suponho que sim. Mas você não está curioso também? Um pouco. Monstros são formados a partir de mana. Eles não precisam de nutrientes quando se formam. A árvore poderia ter sido gerada assim. Um dos magos respondeu. Shiro acenou para esta explicação também, já que apenas mana era necessário quando um monstro se forma pela primeira vez. Claro, alguns outros intermediários são desejados. Um exemplo é o cadáver para as garotas da neve, mas eles não eram obrigatórios. Só aumenta a chance de um monstro específico nascer. Por exemplo, em um lugar cheio de lava, monstros baseados em fogo são mais propensos a surgir devido ao ambiente. Mas isso não significa que um monstro do tipo gelo não poderia nascer.
Só que quando nascerem, morrerão rapidamente devido ao ambiente e aos monstros hostis ao seu redor. Ao chegar na arena, o boss reagiu instantaneamente e convocou seus servos. Logo, a arena estava cheia com o que parecia ser tartarugas feitas de madeira. Broto do Treant Comedor de Mundo, nível 60 boss, HP, 60.000.000, 60.000.000, MP, 67.500.000, 70.000.000. Guardas do Comedor de Mundo, nível 55 Elite, HP, 5.000.000, 5.000.000, MP, 3.000.000, 3.000.000. Formação 1. Curadores curam os que estiverem com pouca vida e apoiam o grupo da senhorita Nitri. Isaac comandou enquanto se dirigia para o grupo de guardas mais próximo. Shiro também não estava muito atrás dele, enquanto sentia sua força aumentar. Já que estou sendo bufada, tudo bem mostrar mais do meu poder ou então será estranho. Ela pensou consigo mesma. Jogando a ataraxia no céu, ela convocou as outras cópias e as fez se espalhar pela arena. Tente não fazer contato com o monstro, tá bom? Shiro gritou indiferentemente no que o grupo imediatamente recuou. Sabendo de seu poder destrutivo pelos testes, apesar de ela se segurar, eles sabiam que seriam muito feridos se não escutassem. Bum! 2 círculos mágicos Tier 3 apareceram no céu enquanto Shiro sorria. Usando uma mistura de sua harmonização de relâmpago e metal, ela convocou pilares de relâmpagos em suas espadas. Magia de relâmpago Tier 3, rede de relâmpago, asterisco TZZZ. Relâmpagos viajaram por todos os monstros enquanto marcas de queimaduras podiam ser vistas por todos os seus corpos. Sua defesa deve estar agora enfraquecida e suas reações serão maçantes. Shiro informou quando ela recuperou suas espadas. Dobrando os joelhos ligeiramente, ela agarrou 2 de suas espadas e correu para a frente. Torcendo o corpo, ela cortou todos os monstros que passou. Mate todos eles! Isaac gritou enquanto a adoração podia ser vista em seus olhos. E pulou no ar e empurrou as palmas das mãos para a frente. Criando um círculo mágico Tier 3, ela fez mais 2 e jogou-os em direção aos monstros. Expanda! Segurando suas mãos por um momento, ela expandiu os círculos mágicos e ativou-os. Bum! Várias mechas feitas de energia da Estrela Negra surgiram dos círculos e atacaram todos os monstros dentro de seu alcance. Quanto a Lisandra, ela seguiu atrás de Shiro e matou monstros com suas habilidades de espada. Enquanto o grupo lutava contra os lacaios, o boss ou apunhalaria em sua direção com troncos de árvore ou usava folhas para bloquear sua visão. Mas com a existência de talentosos tanques e arqueiros, eles não precisavam se preocupar muito com essas coisas. Vendo o grupo coordenar entre si, o monstro estreitou os olhos perigosamente. Uno, o comandante com a aura prateada, parece ser o mais perigoso deles. A garota chamada Alura e o tanque também parecem ser problemáticos. Ele pensou enquanto analisava seu estilo de luta. No entanto, enquanto ele podia dizer que esses 3 eram perigosos, ele estava mais preocupado com o grupo de Shiro. Embora sua exibição até agora não seja ruim mesmo depois de receber o buff, ela não deveria estar me dando uma sensação de morte. Uma luminar da espada não deve ser um perigo para mim, já que ela não pode prejudicar o que não pode atingir. A maga de fogo em seu grupo é apenas uma criança e a outra garota só pode usar uma espada também. Logicamente, esses 3 não podem me ameaçar. HM, e porque o nome Nitri é tão familiar, ele franziu a testa em preocupação. Como um assassino em sua vida passada, ele sabia que deveria confiar em seus instintos. Mas ele simplesmente não podia dizer porque ele deveria ser cauteloso com as 3 meninas. Agora que ele tinha o título de monstro que dobra seus atributos, ele era uma entidade monstruosa entre os níveis médios do rank C, apesar de estar apenas nos estágios iniciais. Esses foram os benefícios que foram trazidos pelo título de monstro, um privilégio que ele não poderia experimentar em sua antiga vida. TCH. Se eu tivesse isso quando lutei com aquele bastardo, ele nem seria capaz de me acertar. Ele estalou sua língua com o pensamento de como ele morreu. Balançando a cabeça de seus pensamentos, ele cintilou para outro ponto ao redor da área. Ficar em um só lugar nunca foi bom. Enquanto isso, Shiro estreitou os olhos ligeiramente quando sentiu que a fonte do olhar desapareceu. Então ele mudou de lugar de novo. Ela pensou consigo mesma. Pelo que ela sentiu um momento antes de seu desaparecimento, ele tinha cultivado uma grande quantidade de intenção de matar. Embora não pudesse se comparar com a dela, era definitivamente maior que a média.
Quanto mais ela sentia seu olhar, mais séria a expressão facial de Shiro se tornava. Isso foi porque ela podia sentir suspeita e cautela em seu olhar sempre que ele olhava para ela. Apesar de ter retido minha força, ele ainda está desconfiado. Isso pode significar que seus instintos são sensíveis. Um aventureiro experiente. Franzindo as sobrancelhas, ela cortou outro monstro enquanto se perguntava se ela deveria se conter mais. Mas isso foi rapidamente descartado, já que só ficaria mais suspeito se ela não usasse nenhuma habilidade. Vou ver o que acontece por enquanto. Mas já que é um monstro inteligente e experiente, provavelmente só teremos uma chance já que ele estará de guarda depois de ver as pedras de retorno. Dependendo da situação, ele provavelmente atacará no quarto boss, já que ninguém o matou antes. Vai ser arriscado lutar com ele naquele momento sem ser capaz de acessar o meu poder total. Ela não podia ficar para trás depois que eles saíram usando as pedras de retorno também, já que isso significa que ela teria que lutar contra o boss e o monstro ao mesmo tempo. Isso seria muito perigoso até para ela. Parece que terei que tentar distrair o grupo ou fazer de uma forma que o monstro não possa interferir na luta do boss. Ela estreitava os olhos. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgell. Capítulo 226. Conjunto de armadura comedor de mundo. Crack. Arrancando sua espada do corpo do Treant, Shiro viu o segundo boss desmoronar. Bem feito pessoal. Isaac sorriu enquanto ele chamava a atenção de todos. O terceiro boss é como você sabe, principalmente tiro ao alvo, então vamos com a formação 6 onde a senhorita Nitri é nosso foco. Faça tudo o que puder para facilitar seu trabalho, já que quase toda a pressão estará sobre ela. Ele virou-se para Shiro e deu-lhe um sorriso. No entanto, Shiro só olhou para ele por um momento antes de verificar seu saque. Havia armas e armaduras, algumas de grau roxo, mas eram principalmente itens para reciclagem, já que ela tinha melhores equipamentos. No entanto, ela tinha encontrado um item de conjunto que despertou seu interesse. Manopla do Treant Comedor de Mundo nível 60 roxo, 1/4, 1200 DX, 500 INS, 500 DEF. Habilidade, Raiz. Raiz, invoque raízes que conterão seus inimigos por 5 segundos. Talvez mais ou menos tempo, dependendo da diferença de nível. O número de inimigos que podem ser afetados é 3. Custo, nenhum. Tempo de recarga, 30 segundos. Efeito do conjunto Comedor de Mundo, 2/4, 2000 VIT, 1000 DEF. Habilidade, Convocação do Guardião. Convocação do Guardião. Convoque um guardião cujo nível seja igual ao seu. Vai protegê-lo, não importa o custo. O número de guardiões é igual ao tier da classe. Tier 1 é igual a 1 guardião. Tier 2 é igual a 2 guardião, etc. Custo, nenhum. Duração, 1 minuto. Tempo de recarga, 10 minutos. Enquanto os atributos eram um pouco baixos para um equipamento de nível 60, as habilidades compensaram esse problema. Isso foi especialmente para a habilidade Raiz. Na opinião de Shiro, a habilidade Raiz era melhor que a do Guardião, já que havia muito que se poderia fazer nos 5 segundos que o inimigo estaria imóvel. E já que a descrição mostrou que você pode atingir 3 inimigos, ela poderia pelo menos matar um deles nesse tempo. Este item vai ajudar muito em situações em que eu estou em menor número e eles são mais fortes do que eu. Se eu precisar lutar contra aventureiros humanos, posso usar isso para enraizar os tanques e atacantes enquanto mato os suportes. Ela pensou consigo mesma. Infelizmente, quando ela chegasse ao nível 60, ela já tinha sua armadura Imperador Serp para que isso fosse deixado em seu inventário para apodrecer. Ela não podia reciclar ele por causa da habilidade também, já que ela não conseguia habilidades de conjunto de armadura. Caso contrário, ela teria reciclado há muito tempo a habilidade do conjunto de armadura que Elion havia criado. Isso foi porque a habilidade do conjunto se chamava Fúria Fortalecida. O efeito da referida habilidade foi 20% de velocidade de ataque e 20% de força por 1 minuto e o tempo de recarga foi de 5 minutos. Quanto à reação, foi apenas um mísero menos 40 pontos para cada atributo por 2 minutos. Tal reação não foi nada comparado com os atributos que ela tinha agora. Mesmo seu atributo mais baixo, o de defesa, estava em 4.000 depois que ela upou. Quanto ao seu atributo mais alto, inteligência, estava em surpreendentes 16.000 pontos. Isso foi apenas os pontos base também. Não incluía o bônus de título que o impulsionaria à marca de 20k. Um número que era insano para qualquer nível 52 terem um único atributo se eles não tivessem uma classe como a dela. Você conseguiu alguma coisa boa, senhorita Nitri? Isaac tomou a iniciativa de perguntar a ela. MN? Algo. Consegui uma manopla do conjunto de armadura. Shiro disse quando ela mostrou a armadura.
Ela não estava muito preocupada com ele sabendo já que não era útil para ela. Você gostaria de vendê-la para um dos membros do nosso grupo então? Vamos fazer um pequeno leilão enquanto descansamos. Também podemos trocar por itens mais úteis do primeiro boss também. Ele sugeriu no que todos assentiram em acordo. Alguns deles estavam bastante descontentes com seus itens, já que não lhes servia. Se pudessem trocá-los por algo que possa ajudá-los, seria muito bom. Claro! Shiro acenou com a cabeça já que ela estava bastante interessada nos itens que as outras pessoas tinham. Como somos todos aventureiros privilegiados, tenho certeza de que o dinheiro não é um problema, então vamos trocar item por item, que tal? Ainda teremos o formato do leilão? Isaac perguntou, virando-se para os outros membros do grupo. Depois de configurar os detalhes, eles montaram acampamento e se prepararam para um mini leilão. Sentada perto da parte de trás, Shiro ficou de olho no monstro enquanto também se concentrava no leilão para quaisquer itens que valesse a pena obter. A maioria das coisas que as pessoas vendiam eram apenas itens duplicados ou materiais para ferreiros. Durante isso, ela descobriu que o primeiro boss tinha deixado cair uma peça de conjunto também, foi só que ela teve azar e não conseguiu. No entanto, comparado com o segundo boss, o efeito de conjunto não foi tão bom, então Shiro não estava muito incomodada. No final, ela trocou por uma peça do conjunto de armadura comedor de mundo usando uma das melhores peças individuais que ela recebeu. Armazenando os dois, ela planejava dá-la a uma das meninas. Talvez isso seja útil para Sylvia, já que ela é curandeira. Os guardiões irão protegê-la melhor e a habilidade raiz vai ajudá-la a abrir alguma distância entre seus inimigos. Shiro pensou consigo mesma. Como estava escurecendo, eles decidiram dormir primeiro. Organizando algumas pessoas para vigiar durante a noite, os membros do grupo dormiram pacificamente. No entanto, Shiro e suas duas filhas permaneceram acordadas. Mãe, se matarmos este monstro inteligente, acha que a raid vai acabar? Yin sussurrou. Talvez. Já que ele controla esta raid, acho que ele é o último boss. E já que ele é inteligente, sair da sala final não seria surpreendente. Shiro acenou com a cabeça. O que acontece se o matarmos antes dos outros bosses então? Lisandra perguntou. A raid provavelmente nos forçará a sair e perderemos a chance das recompensas dos primeiros abates. Shiro respondeu. Isso é uma pena então, né? Lisandra franziu a testa um pouco. Balançando a cabeça, Shiro concordou com sua opinião. Mas no final, se o monstro fosse cortejar a morte, ela o mataria sem hesitação. Quando ela estava prestes a dormir, ela sentiu uma densa quantidade de intenção de matar varrer a tenda. Não se mova ainda. Shiro sussurrou enquanto ela agarrava Yin e Lisandra que estavam prestes a se levantar. Se deixarmos a tenda rapidamente, significará que nossos sentidos são afiados. Não queremos isso. Espere um pouco para que os outros membros sejam o foco. Ela explicou. Depois de esperar por um tempo, elas deixaram a tenda e viram que a maioria das pessoas estavam vestidas e prontas para o combate. Situação? Shiro perguntou. Um dos monstros queria nos emboscar, mas nós o matamos. Deve ser uma variante. Isaac franziu a testa quando apontou o cadáver do monstro morto. No entanto, Shiro sabia que este era apenas um peão descartável, pois ela ainda podia sentir o olhar calculista do monstro inteligente em seu acampamento. Entendo, isso é bom então. Shiro suspirou de alívio. Ela teve que atuar um pouco para convencer o monstro. Parece que meus instintos estavam errados. Se ela fosse realmente um perigo, ela não teria reagido tão tarde à minha intenção de matar. Aventureiros não podem controlar suas reações instintivas ao perigo, afinal. Ele pensou quando ele removeu Shiro de sua lista de perigos potenciais. O que ele não sabia era que sua intenção de matar não era suficiente para invocar esse movimento instintivo. Sua mente tinha sido temperada por coisa muito pior. Eu vou fazer o meu movimento depois do quarto boss. Já que ainda não o mataram, significa que não sabem nada sobre o quinto boss. Eles vão se concentrar demais no boss e se expor a mim. Eu só tenho que esperar mais alguns dias, então eu posso ter mais algumas companheiras. Aquela Lura parece muito boa. Ele sorriu grosseiramente. Varrendo seu olhar sobre o grupo de Shiro mais uma vez, ele não podia deixar de se perguntar como elas eram. Foi uma pena que o rosto delas estivesse coberto, já que ele queria ver que tipo de rosto elas tinham. Sua disposição pertencia àqueles que eram altamente confiantes. Eu vou descobrir mais tarde de qualquer maneira. Quanto mais confiantes eles estão, mais alegria eu recebo. Suprimindo sua intenção de matar, Shiro franziu a testa enquanto sentia vontade de vomitar. O filho da puta é do tipo estuprado, hein? Eu vou ter certeza de dar-lhe algum tratamento especial. Ela franziu as sobrancelhas.
Ela podia claramente sentir a intenção devassa em seu olhar. Para este tipo de pessoa, perfurar a bunda foi apenas o aperitivo. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 227. Situação problemática. Atravessando a floresta mais uma vez, Shiro não pôde deixar de notar a clara diminuição dos monstros ao redor da área. Talvez seja devido ao boss? Ela se perguntou para si mesma, mas não estava muito incomodada. Quando se aproximaram do que parecia ser o lugar para o terceiro boss, eles viram uma cavidade gigante no chão com o que parecia ser uma escadaria. Parece que encontramos o lugar certo. Isaac disse com um tom sério. Pelo que aprenderam com todas as informações, uma vez que eles descessem a escada, eles serão recebidos com uma parede de olhos. Os olhos estarão fechados e seria necessário atirar nos olhos que se abrem e forçá-los a fechar. No entanto, a parte mais perigosa deste boss era que seria perdido uma porcentagem da vida em vez de pontos de vida. Isso significava que eles não podiam confiar em tanques para segurar fortemente este boss. Senhorita Nitri, agora é com você. Isaac virou-se para Shiro e gesticulou para ela descer as escadas. MN. Balançando a cabeça, Shiro desceu as escadas calmamente. Uma vez que chegaram ao fundo, a parede de pedra cheia de olhos os cumprimentou do lado oposto. Flexionando os dedos, a luz e o relâmpago convergiram para seus dedos. Isso fez com que alguns dos membros do grupo inclinassem a cabeça em confusão, já que ela nunca tinha feito isso nas práticas. Ela sempre lançou suas espadas e não tinha usado magia como ela fez agora. *PCH. Um dos olhos se abriu quando a pupila começou a brilhar com um vermelho sinistro. *Bang. Disparando uma pequena agulha de energia em direção ao olho, Shiro furou-a com facilidade. *PCH. Quando o primeiro olho foi destruído, vários mais se abriram e olharam para ela com raiva. Magos, me ajude a cobrir o lado esquerdo e direito e eu vou me concentrar no meio. Shiro disse enquanto olhava para o grupo. Entendido. 2 magos responderam instantaneamente. Eles não sabiam porquê, mas no momento em que ela fez contato visual com eles, de repente sentiram como se estivessem olhando para um monstro que poderia matá-los em um único golpe. Rapidamente de pé ao lado dela, eles criaram algumas esferas que disparariam lanças elementares nos olhos. Enquanto os 3 continuavam a atirar no boss, os tanques estavam ao lado, prontos para tomar um golpe por precaução. Mesmo que o dano que o boss causa seja baseado em porcentagem, eles preferem levar o golpe, já que os magos podem errar um alvo no momento em que estavam se recuperando. Com o passar do tempo, o número de olhos que abriram começou a aumentar. Não só isso, mas a área de superfície do boss se espalhou para as outras paredes como uma infecção. Quando atingiram a marca de 15 minutos, a maioria das paredes estava coberta de olhos e eles precisavam de todos os magos para ajudar. Para aqueles que não eram proficientes em precisão, eles tinham que ficar ao lado ou então eles iriam trazer mais problemas em vez de ajudar a aliviá-lo. Estamos quase na onda final. Continue assim. Isaac gritou enquanto ele também ajudava a bater nos olhos. No guia, dizia que a última onda era uma em que cada olho precisaria de apenas 1 segundo para carregar seus ataques. Com toda a parede como um alvo que eles precisavam acertar, exigia que todos fizessem o seu melhor. *PCHI. Fogo. À medida que o último grupo de olhos se abria por todas as paredes, incontáveis habilidades eram atiradas e perfuravam os olhos. Naturalmente, houve alguns que erraram, mas eles rangeram os dentes e suportaram a dor. Um grito ensurdecedor soou quando os olhos começaram a secar e se transformar em pó. Nós conseguimos pro chão. Isaac gritou enquanto ele queimava sua aura. Rapidamente levantando a espada, ele cortou para cima. *Bang. Uma explosão soou quando todos foram empurrados para trás. A Argentina. A força da explosão até jogou alguns membros para a parede enquanto suas costelas se fraturavam. Virando seu corpo no ar, Shiro franziu a testa e olhou para o que Isaac havia atacado. Quimera antiga, nível 60 boss, HP, 79.500.000, 80.000.000, MP, 100.000, 100.000.000. O quarto boss. Por que está aqui tão cedo? Não deveríamos precisar passar por um labirinto primeiro? Ela murmurou em confusão. Aqueles que a vida está acima de 60% vêm me ajudar a segurar o boss. Curandeiros, cure todos os outros a pelo menos 50% de vida. Certifique-se de que suas pedras de retorno estão preparadas. Não morra uma morte inútil. Isaac gritou.
Verificando Yin e Lisandra para ter certeza de que elas estavam bem, Shiro olhou ao redor da arena e viu que a maioria dos membros tinha decidido desistir desta corrida. Suas mãos estavam fechadas em torno da pedra de retorno, prontos para sair a qualquer momento. TCH, covardes. Eles não vão ser útil para a corrida agora que seu espírito desistiu. Shiro franziu a testa. Vocês duas, você pode mostrar um pouco mais, mas certifique-se de que não faça uso de alguns trunfos. O monstro pode muito bem atacar a qualquer momento a partir de agora. Ela sussurrou antes de convocar a Taraxia. Entendi. Tanto Yin quanto Lisandra balançaram a cabeça seriamente enquanto se preparavam. Lisandra convocou sua arma enquanto Yin tinha 3 esferas de elemento estrela negra flutuando ao seu redor. Agora que eles olharam melhor para o boss, eles não podiam deixar de franzir a testa um pouco. Na forma de um T-Rex peludo, mas com 3 pares de braços e 3 caudas, o monstro poderia causar muitos danos colaterais apenas se movendo. Além disso, eles estavam em uma pequena área agora, então tornou a situação ainda mais perigosa para o grupo. Yin, mantenha as caudas ocupadas. Use sua estrela negra para contê-las. Lisa, faça feridas ao redor das articulações do ombro dos 6 braços. Com sua mobilidade, eu acredito que você vai conseguir isso e sair relativamente ilesa, sem problemas. Claro! Pulando para o ar, Yin transformou as esferas em mechas. Jogando-as em direção às caudas, ela deixou marcas de queimadura na pele, mas não conseguiu queimar ainda mais para sua surpresa. Quanto a Lisandra, ela ativou seu revestimento de mana e explodiu um pequeno bolsão de mana sob seu pé para dar a si mesma um pouco de elevação extra. Invocando uma segunda espada, ela mergulhou as duas nas omoplatas e tentou arrancá-las. Curar. Se debatendo, o boss tentou sacudir Lisandra. No entanto, sua fúria foi logo interrompida quando Shiro cintilou na frente de seus olhos. Contorcendo seu corpo, ela cortou com a ataraxia horizontalmente, mas não conseguiu remover o olho do boss devido a ele fechar os olhos a tempo. Ura! Gritando de raiva, um pulso de mana eclodiu de seu corpo enquanto levantava todos os 6 braços. Músculos se salientaram enquanto a mana cobria seus punhos. Habilidade tipo terremoto. Todo mundo cuidado! Shiro gritou. Mas assim que ela olhou para trás para o grupo, ela viu que a maioria deles tinha esmagado a pedra de retorno. TCH merda! Ela clicou a língua. Embora ela esperasse isso deles, não tornava a situação menos frustrante. A boa notícia é que 2 tanques, um curandeiro, Alura e Ezaki decidiram ficar por enquanto. Juntando os dedos, ela criou um pequeno escudo que tinha habilidade de absorção e jogou-o em direção aos tanques e curandeiros. O escudo estava disfarçado de talismã para que não desconfiassem. Quanto à habilidade em si, absorveria danos ao custo da durabilidade. Esta foi uma habilidade que ela tinha reciclado a partir de um escudo de nível bastante baixo, pois o dano tomado por ponto de durabilidade era baseado em porcentagem em vez de baseado em pontos. Isso porque a habilidade não funcionaria contra um monstro que era 5 níveis mais alto que o equipamento. Mas como sua classe nanomante permitiu que ela reciclasse habilidades, isso foi especialmente útil para ela porque ela poderia contornar essa falha aplicando essa habilidade a um equipamento de alto nível. Não só isso, mas ela poderia constantemente reparar a durabilidade do escudo, uma vez que ela tinha instalado uma bobina de mana nas bordas do talismã. Isso faria com que o item reunisse ativamente mana para se reparar e, assim, equilibrar o dreno da habilidade. Claro, ainda havia um limite para quanto dano podia tomar, mas não era muito preocupante. Bang! Quando o boss bateu os punhos no chão, toda a arena começou a desmoronar. TCH. Clicando sua língua, Shiro ativou sua habilidade de voo e correu em direção aos outros membros do grupo. Embora o escudo pudesse absorver o dano, não podia impedir o ambiente de entrar em colapso. Bum! Sem que eles soubessem, debaixo da arena, havia uma caverna gigante que era mal iluminada por rochas azuis fracas. Aterrissando em segurança com os 2 tanques e o curandeiro, Shiro olhou para cima para ver Lisandra segurando a Lura enquanto Yin estava cegue. Não espere! Ela apenas soltou Ezaki e ele estava agora caindo de cabeça. Rapidamente se ajustando no ar, Ezaki conseguiu pousar sem danos. TCH. Yin, Shiro e Lisandra clicaram suas línguas ao mesmo tempo. No entanto, assim como ela estava prestes a recuar, Shiro ouviu um rosnado baixo atrás dela. Virando-se lentamente, ela viu o ser monstruoso que poderia ser o 5º boss. Cão de caça do inferno demoníaco, nível 60 boss, HP 100,000, 100,000, 100,000, MP 100,000, 100,000, 100,000,
Puta que lá merda. Ela não podia deixar de murmurar. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 228. Reencarnador. O cão de caça do inferno era inteiramente feito de sucata e correntes cravadas. Linhas vermelhas neon corriam através de seu corpo quando suas 3 cabeças olhou para ela. Pegando rapidamente os 2 tanques e o curandeiro, Shiro saiu correndo do local. Nós não sabemos nada sobre o 5º boss. Não podemos lutar contra os 2 bosses de uma vez. Shiro gritou em direção a Isaac e a Lura. Vocês 3 saiam daqui rapidamente. Ela disse enquanto se virava para as pessoas ao seu alcance. Acenando às pressas, eles esmagaram a pedra de retorno e foram teletransportados para fora da raid. Colocando seu olhar nas costas de Shiro, o cão de caça do inferno rosnou por um segundo antes de inclinar a cabeça para trás. Asterisco Ura. Uivando alto, uma névoa vermelha envolveu a área enquanto a temperatura subia bruscamente. Olhando para a névoa, Shiro franziu as sobrancelhas enquanto seus instintos a alertavam de perigo. Kiki. Flexionando todo o corpo, faíscas cintilaram para fora do corpo do cão de caça do inferno e para a névoa. Oh merda! Shiro ampliou os olhos e rapidamente bateu as palmas das mãos no chão. Um pulso de mana explodiu enquanto empurrava a névoa para o lado. No entanto, não foi o suficiente. Ela considerou entrar na fenda, mas o olhar do monstro inteligente se trancou nela. TCH problemático. Shiro cerrou os dentes e criou um conjunto de armaduras sob suas roupas. Injetando o máximo de habilidades defensivas que pôde, ela se preparou para o impacto. Bum! Crack! Seu corpo foi arremessado contra a parede e ela tossiu uma boca cheia de sangue. SSSS. Respirando acentuadamente, ela olhou para seu HP e viu que ela estava com 45% de vida, apesar de usar todas as suas habilidades defensivas. Mãe! Yun gritou enquanto ela olhava para o cão de caça do inferno com os olhos cheios de raiva. No entanto, Shiro balançou a cabeça para Yin e fez um pequeno sinal de mão. Suprimindo sua raiva, Yin só podia acenar. Isaac! Alura! Saia daqui primeiro! Shiro gritou. Balançando a cabeça, eles se distanciaram do 4º boss e esmagaram suas pedras. A única razão pela qual eles não a usaram antes foi para reduzir um pouco da pressão sobre o grupo de Shiro. Reagrupando-se com Yin e Lisandra, Shiro puxou a máscara e falou algumas palavras antes de fingirem tentar destruir suas pedras. No entanto, agindo como se as pedras falhassem, todas as 3 entraram em pânico por um curto momento antes de olhar para o buraco de onde caíram. Vocês 2, agarrem-me. Shiro disse enquanto apertava o aperto em torno de sua espada. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ambos os boss rugiram e atacaram em direção a elas. Asterisco Ura. Rapidamente esfaqueando sua espada na lateral da parede, ela se lançou no ar e ativou o voo. Esquivando-se de alguns de seus ataques, Shiro manteve sua mente focada no monstro inteligente. Ela podia claramente sentir sua excitação subir já que ela propositalmente deixou um dos ataques atingi-la, queimando seu manto e revelando seu rosto. Torcendo seu corpo, ela jogou Lisandra e Yin pelo buraco, fazendo cair na superfície. Vamos lá! Shiro gritou enquanto ela apertava os dentes. Acenando a ataraxia em suas mãos, Shiro aparou os ataques do boss e usou a força para impulsionar-se para cima. Temos que sair daqui antes que os bosses nos persigam. Vamos precisar voltar um pouco, já que as pedras não funcionam. Shiro disse rápido. Por que não funcionou? Não deu certo para os outros? Yin perguntou em preocupação. Eu não sei. Vamos sair daqui primeiro. Shiro balançou a cabeça e Lisandra acenou em acordo. Enquanto isso, escondido nas árvores, o sorriso do monstro se ampliou enquanto observava. Puta merda! Não esperava que a garota encapuzada fosse uma beldade. Hehe, eu ganhei na loteria desta vez. Ele pensou para si mesmo enquanto seguia de perto atrás delas. Desconhecido para ele, Shiro tinha um sorriso em seu rosto também. Continue seguindo. Ela pensou consigo mesma. Quando chegaram a um de seus antigos acampamentos, pararam por um momento e olharam em volta. Ufa, eu não acho que os bosses estão seguindo. Shiro suspirou em alívio. Assim como ela estava prestes a continuar, ela sentiu uma presença atrás dela. Demorou o suficiente. Shiro riu, o que surpreendeu o monstro. Flexionando os dedos, fios nanotecnológicos envolveram toda a área e se enrolaram em torno dele. E criou algumas lanças de estrela negra e apontou para seu rosto enquanto Lisandra o prendeu com ambas as espadas. GAH! Ele gritou enquanto tentava lutar. No entanto, a resistência à tração dos fios nanotecnológicos era muito maior do que ele pensava. Um momento de descuido removeu todas as vantagens que ele possuía.
Então, vamos falar sobre o que você tem feito, senhor indivíduo reencarnado? Shiro estreitou os olhos enquanto vários círculos mágicos Tier 3 apareciam ao seu redor, prontos para serem ativados a qualquer momento. Olhando para o monstro, ela viu que era um inseto humanoide que tinha quitina roxa escura ao redor de seu corpo. Kaunar nível 62 assassino dos passos instantâneos? Ampliando os olhos, Kaunar não acreditou no que tinha acabado de ouvir. O que você quer dizer? Ele cerrou os dentes enquanto tentava lutar um pouco mais. Não se faça de idiota. Shiro disse friamente. Balançando os dedos, os fios ao redor de suas pernas se iluminaram com uma mistura de elemento estrela negra e sombra. Sentindo o fio corroer sua carne, ele segurou sua vontade de gritar. Uma aura vermelha escura explodiu dele quando seu corpo rachou e virou pó. TCH. Clicando sua língua, Shiro imediatamente ativou sua mudança de elemento gelo e armamento celestial junto com as rodas de gelo celestial. Um par de rodas de gelo celestial se materializaram sob seus pés enquanto seu cabelo mudou para uma cor azul bebê. No entanto, ela não tinha terminado. Como seu oponente era um reencarnado como ela não ia pegar leve com ele. Ativando suas habilidades de espada, ataraxia e domínio de espada, sua mente imediatamente se trancou em Kaunar. Atualmente ele estava tentando seu melhor para fugir. Sorrindo levemente, Shiro cintilou na fenda. Merda, merda, merda. Kaunar gritou em sua mente já que ele não podia acreditar que ela era realmente tão forte. Não só isso, ele foi forçado a usar uma de suas habilidades salva-vidas para sair de lá, já que ele sabia que seria morto se ficasse. Assim como ele estava prestes a pisar em um galho, a fenda abriu na frente dele quando Shiro apareceu. Não foi fácil alcançá-lo, sabe? Agora congele. Ela sorriu. Asterisco KRRRR. A névoa gelada eclodiu com ela no centro e congelou tudo num raio de 10 metros. As folhas que estavam congeladas se despedaçaram em pó quando Kaunar caiu contra o chão. Eu sei que você é um reencarnado, já que não há como o monstro ter tanta experiência sendo tão fraco. Agora me diga, de que mundo você é? Shiro riu enquanto o esfaqueou pelas costas. Cavando a mão na ferida, ela agarrou o que parecia ser sua coluna e a quebrou ao meio. Flexionando os dedos, uma lança apareceu atrás de sua bunda enquanto Shiro a perfurava limpamente em seu corpo. Arg! Ignorando seus gritos, ela pegou a lança de dentro de seu corpo e a esfaqueou através do centro de sua coluna. Apoiando para que a lança o segurasse como um fantoche, Shiro entrou na frente dele e sorriu. Vamos falar agora? Fazendo mais fios nanotecnológicos, ela se certificou de que a prisão de gelo estava bem segura antes de curar sua coluna com o fogo da vida. A coluna se curou ao redor da lança, fazendo Kaunar se contorcer de dor. O que, Vok, você quer saber? Ele se forçou a falar. De que mundo você é e você sabe o resto, reencarnado? Eu vim do mundo de Arya, eu não sei, mas antes de acordar neste corpo, fui morto por causa de uma pessoa que sempre odiei, por um longo tempo. Ele disse devagar. Você é de Arya? Shiro levantou uma sobrancelha. Na verdade, espere um minuto. Seu nome é... Meu Deus! Ele ampliou os olhos com medo quando percebeu quem era Shiro. GAH. Argentina. Não. Ele gritou enquanto sua mente parecia entrar em choque. De suas memórias, o nome Nitri sempre foi tabu e nunca deveria ser falado. Como a usuária mais poderosa da classe Tier Deus Nanomante, ela poderia fazer você viver uma vida pior que a morte. Ela pode nem te deixar morrer, pois ela poderia transformá-lo em uma máquina humana híbrida que automaticamente te torturaria enquanto te mantinha vivo. Havia vídeos e registros escondidos nos arquivos que ele viu por acaso. Só de pensar nesses vídeos fez seu corpo tremer de medo. A Argentina. GAH. Ele lutou descontroladamente sem sucesso. Ele até se alegrou com a hemorragia interna que veio da lança em sua coluna, já que isso significava que ele poderia morrer mais rápido. No entanto, Shiro só estalou seus dedos e o curou com o fogo da vida. Parece que você sabe de mim? Nesse caso, você sabe que você não vai morrer tão facilmente em minhas mãos. Ela sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 229. Situação em Arya. Enquanto Shiro a torturava para obter mais informações sobre sua reencarnação, o grupo estava ficando preocupado enquanto esperavam do lado de fora. Por que ela não saiu ainda? Isaac disse com uma carranca. Você acha que ela pode não ser capaz de sair? Ela está atualmente lutando contra 2 boss, sendo o 4º boss um que não fomos capazes de matar e o completamente desconhecido 5º boss. Alura respondeu já que ela também estava preocupada com sua segurança. Embora ela não estivesse próxima de Nitri, não significa que ela queria que ela morresse.
E talvez seja porque sua pedra de retorno esteja defeituosa. Locke zombou. Calha a boca antes que eu te separe. Isaac olhou para Locke enquanto sua aura prateada queimava. Você quer lutar comigo agora? Você acha que minha família está com medo de você? Locke franziu a testa enquanto segurava um talismã. Vendo este talismã, Isaac apertou os olhos desde que ele reconheceu que era um item que aumenta o poder. No momento em que ele está energizado, ele poderia facilmente chamar sua família para apoiá-lo. Mesmo que Isaac tivesse seu domínio de espada, ele não poderia lutar contra anciãos que estavam no nível 70. Ele não era como Shiro que podia fazer uma ponte tão grande. Respirando fundo para acalmar um pouco sua raiva, ele começou a pensar sobre o que podia fazer para ajudar Shiro. Por que o quarto boss apareceu tão cedo? A informação não disse que o quarto boss só aparece depois que você passa pelo labirinto. O curandeiro perguntou ansiosamente. Já que uma comoção surgiu, Kier logo chegou com suas escoltas. O que aconteceu? Ele perguntou com um rosto sério. Fomos emboscados pelo quarto boss e forçados a entrar no covil do quinto boss. Todos conseguiram sair com suas pedras de retorno, mas Nitri, Lisa e Ine ainda estão presas lá. Isaac respondeu. O quê? Isso é uma preocupação. De todos aqui, não havia dúvida de que a senhorita Nitri era uma das melhores aventureiras que já vimos. Ela era indispensável para o quarto boss, já que ela podia cuidar dos mobs e alvos sozinha. Kier franziu as sobrancelhas. Vamos montar um pequeno acampamento aqui por enquanto e vamos discutir o que descobrimos. Ele disse quando seus acompanhantes começaram a trabalhar. Então é isso? Bastante curioso. Parece que muitas coisas mudaram em área depois que eu morri. Shiro se inclinou para trás em sua cadeira de gelo e franziu a testa. Aparentemente depois que ela morreu, o herói da luz tinha upado bastante no Tier 6 onde ninguém poderia tocá-lo. Usando esse poder, ele ordenou o abandono mundial de qualquer coisa relacionada à nanotecnologia. Não só isso, ele parou a progressão da tecnologia e impediu a humanidade de avançar mais, tudo por causa de seu medo de que alguém como ela aparecesse mais uma vez. Criar algo novo tornou-se tabu e as pessoas ficaram presas com as coisas que tinham. A liberdade foi roubada enquanto tudo era monitorado. Se alguém fosse pego experimentando ou tentando desenvolver novas classes e tecnologia, seria torturado vivo e seria um exemplo daqueles que ele dizia serem hereges. Naturalmente o herói ainda queria um poder semelhante ao que Shiro tinha em sua vida passada. Então ele continuou um grupo de pesquisa privado que conduziu experimentos em crianças que tinham acabado de despertar sua classe. Este experimento foi para ver se eles eram capazes de ganhar uma segunda classe. Rumores flutuariam por aí sobre este laboratório privado, mas ninguém podia fazer nada sobre isso, já que o herói era muito poderoso. Secretamente, grupos de pessoas se uniram para formar uma espécie de culto que adorava Nitri Vespira como a deusa das máquinas. Apelidados de facção Vespira, eles procurariam no mundo por ligações com sua deusa e usavam isso para lutar contra a facção Luz. Ninguém se conhecia na facção Vespira para evitar que o governo soubesse suas identidades. A maioria das pessoas comuns e aqueles que foram oprimidos durante o governo do Herói da Luz estava nesta facção. Acreditando que conseguiram um suposto legado para lutar contra o Herói da Luz, eles criaram uma rede secreta que lhes permitiria comunicar e pesquisar as classes uns com os outros. Enquanto algumas pessoas foram mortas, a facção vivia enquanto o herói governava como um tirano. O medo cresceu no coração do herói quando ele começou a fazer pacotes de EXP. Estes não eram itens de qualquer tipo. Não. Eram pessoas que ele cultivava do zero e uma vez que alcançassem o limite do Tier 5 ou o início do Tier 6, seu destino seria apenas a morte nas mãos do herói. Não só isso, para ter certeza da morte, o herói detonaria a bomba que implantou neles para ter certeza de que ele ainda receberia o EXP. Essa ação fez com que o medo crescesse no coração do povo, enquanto a facção Vespira ficou enfurecida com seu ato. Ao contrário de seu laboratório secreto onde ele pesquisou sobre a segunda classe, isso foi feito em plena luz do dia. Foi uma honra fazer parte do poder do herói, eles disseram, usando-o como desculpa para sequestrar pessoas das ruas. Como ele era invencível no mundo, ele pode muito bem largar todas as formalidades e fazer o que quiser. Neste ponto, até mesmo criminosos como Kaunar fizeram o seu melhor para se revoltar contra o herói. Antes de sua morte, Kaunar foi incumbido de assassinar um dos superiores do governo do herói e roubar seus documentos sobre a segunda classe. Enquanto alguém suspeitava da missão, já que poderia ser uma armadilha, a facção Vespira tinha um sistema para filtrar as missões. Cada missão que eles deram foram submetidas a uma série de testes e confirmações para validar a autenticidade da referida missão.
Mas apesar de tudo isso, as missões tinham seus próprios riscos. Foi lamentável que ele tivesse encontrado os guardas reais do Herói da Luz e foi morto brutalmente com seu corpo em pedaços. Mesmo que ele fosse um assassino talentoso, a diferença entre níveis e equipamentos não era motivo de risada. Quando acordou, estava dentro de uma dungeon com um copo insectoide. Matando monstros desesperadamente e subindo de nível, ele chegou ao seu nível agora. Toda vez que ele matava o último boss na dungeon e tentava sair com o santuário de teletransporte, ele seria colocado aleatoriamente em uma dungeon diferente. Mas desta vez ele foi colocado em uma raid como boss final. Em sua tentativa de deixar a dungeon para sempre, ele correu para Shiro e foi colocado nesta posição embaraçosa. E não é que o bastardo fudeu com o mundo todo, hein? A última vez que ouvi falar dele, ele já tinha se tornado um deus Tier 8. Shiro clicou sua língua. Espere o quê? Deus Tier 8? Eu pensei que havia apenas 7 tiers. Kamnar inclinou a cabeça em confusão. Ironicamente, ter a lança embutida em seu corpo durante todo o tempo de sua explicação permitiu que ele se adaptasse à dor. Agora parecia um osso fora do lugar. Eu também. Mas quando encontrei a filha do bastardo, que foi nomeada como deusa da luz, ela me disse que ele já havia se tornado um deus. Na linha do tempo é muito estranha. Quando reencarnei, ele tinha acabado de me matar e estava no início do Tier 6. Na missão, ele era um deus Tier 8 e quando você morreu, ele estava nos níveis mais altos do Tier 6. Shiro colocou a mão no queixo e fechou os olhos. Diga, Sua Alteza, eu sei que mereço morrer, mas você pode me poupar? Como reencarnador, não posso dizer que sou tão experiente quanto você, mas sou melhor do que um nível 60 aleatório que você pode encontrar, não é? Se trabalharmos juntos, tenho certeza que podemos upar rapidamente. Kamnar perguntou enquanto ele segurava um pequeno pedaço de esperança. Não, eu não trabalho com estupradores desgraçados como você. Shiro balançou a cabeça firmemente. Não importava o quão bons eles eram, mas se eles quebrassem a linha de fundo dela, ela não iria querer nada com eles. Eu esperava isso. Você pode pelo menos fazer a minha morte rápido? Ele suplicou, aceitando seu destino de morte. Quem sabe ele pode ter outra chance em um mundo onde ele não se esbarra com Shiro. Eu posso, mas você deve me dizer tudo o que há para saber sobre os boss. Esta rainha quer algum equipamento. Shiro sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel? Capítulo 230. Quarto boss. O quarto boss é apenas uma mistura dos 3 bosses anteriores que você encontrou. Dependendo da quantidade de dano que você causar, haverá 3 fases onde você precisa danificar sua armadura, mobs e alvos. Kamnar explicou enquanto tentava ajustar sua postura. Ter uma lança na bunda e na coluna não é exatamente o mais confortável, mesmo que ele tenha se acostumado com a sensação. Mais alguma coisa que eu preciso me preocupar? Habilidades Berserk e tal? Shiro perguntou. Não. O boss é bastante simples se você considerar o número de habilidades que ele tem. Uma habilidade de terremoto, uma área de efeito e um único feitiço de alvo único. Na maioria das vezes, ele só depende de proezas físicas. Kamnar balançou a cabeça. Ok, então e o quinto boss, o cão de caça do inferno? Ele é um pouco chato. As defesas são extraordinárias e cada movimento que ele fizer incendiará as nuvens de poeira explosivas que ele produz. Em vez de uma habilidade, é mais um efeito ativo onde nuvens de poeira explosivas são formadas a cada movimento. Quanto às habilidades, ele tem uma habilidade de enraizamento que leva um tempo para ser ativada e uma habilidade de limpeza de grupo que inunda toda a área com nuvens explosivas. A menos que você possa contrariar isso, ele vai basicamente causar dano a você a cada momento. Alguma habilidade Berserk? Há uma. Sua habilidade Berserk faz todas as suas partes mecânicas flutuarem ao seu redor como armas conectadas a correntes de espinhos enquanto seu corpo principal se desloca, entre níveis de tangibilidade, constantemente. É um saco acertá-lo enquanto ele pode atacá-la rapidamente. Não só isso, ele ganha um impulso em sua velocidade e ataque. Kamnar respondeu cooperativamente. Quanto tempo dura? Em torno de 4 a 5 minutos mais ou menos. Kamnar encolheu os ombros. Por que você não tem certeza? Shiro estreitou os olhos como sua resposta. Porque eu não posso controlar o quinto boss. Eu posso controlar do 1 ao 4, por isso o quarto boss apareceu mais cedo do que o esperado, mas o quinto boss está completamente fora do meu controle, então eu não posso ver todas as suas habilidades em detalhes. Algumas delas estão ocultas. Kamnar explicou. Problemático. Oh bem, eu acho que posso lidar com os 2 últimos boss. O que vocês acham, meninas? Shiro perguntou quando ela se virou para suas filhas.
Eu acho que nós podemos. Apenas o quarto boss pode ser difícil por causa da habilidade de limpeza de grupo. Lisandra sorriu levemente. Vamos fazer isso. Dessa forma podemos obter melhor saque. Ian acenou com a cabeça. No entanto, lá dentro, ela estava apostando no fato de que Shiro vai pagar por uma refeição melhor se elas tiverem sucesso. Nesse caso, então vamos. Kamnar, você vai ficar vivo até matarmos os dois BOS. Espere 1 minuto. Se você pode controlar o quarto boss, você não pode apenas fazê-lo ficar parado e nos deixar matá-lo? Shiro fez uma pausa quando percebeu uma oportunidade fácil. Não, eu não posso fazer isso. O máximo que posso fazer é escolher onde ele vai. O combate em si depende de você. Kamnar balançou a cabeça. Tudo bem, apenas faça com que ele se mova para uma área aberta para que eu possa ter mais facilidade para matá-lo. Shiro disse enquanto se levantava. Tudo bem. Espere, por que você está chegando mais perto de mim? Kamnar sorriu nervosamente quando viu Shiro circular ao seu redor. Bem, você prefere assistir com a lança em sua bunda? Shiro levantou uma sobrancelha. Você tem algum anestésico? Ele perguntou enquanto seu rosto empalideceu ligeiramente. Não. Você pode me dar um momento para me preparar então? Claro. Eu vou fazer como os médicos fazem e contar a partir dos 5, ok? Shiro sorriu. Kamnar não sabia por que, mas ficou mais nervoso quando viu aquele sorriso. *Gulp. Ok, comece a contar por favor. Kamnar disse ao respirar fundo. 5, 4, 1, *Puxi. Argentina. Onde diabos estava o 3 e o 2? Kamnar gritou enquanto Shiro puxava a lança para fora impiedosamente. Você ficaria mais nervoso e tenso se eu continuasse normalmente. Se você é pego despreparado, você estará mais relaxado. Se você está tão preocupado comigo, você poderia ter apenas descongelado dentro de mim. Kamnar retrucou enquanto uma cachoeira de sangue jorrava de sua bunda. Fez até o pior período parecer tranquilo. Curando-o com fogo de vida, Shiro fez questão de adicionar algumas redes de segurança dentro de seu corpo para que ela pudesse matá-lo a qualquer momento. Traga o quarto boss para onde lutamos contra a árvore enorme. Você deve saber onde é desde que você tem nos observado por um bom tempo. Shiro sorriu levemente quando ela começou a caminhar em direção à área acima mencionada. Kamnar acenou com a cabeça obedientemente. Ele não tinha intenção de correr, já que ele podia claramente sentir objetos estranhos se movendo em seu corpo. Um sinal claro de que ela não confiava nele, mas ele não se importava. Desde que ele não tenha sido submetido a mais tortura, ele estava bem com isso. Ian e Lisandra, ambas podem ir com força total agora. Se você quiser, você pode remover esse manto para que suas asas tenham mais espaço para se mover. Sim. Ian concordou instantaneamente quando ela jogou seu manto fora. Se não fosse o fato de que ela precisava esconder sua identidade, ela não teria usado algo tão irritante para começar. Abrindo suas asas, sua velocidade aumentou instantaneamente. Lisandra fez o mesmo. Chegando ao local, Shiro colocou a palma da mão no chão e concentrou sua mente. Nanobots começaram a se espalhar no subsolo enquanto ela construía algumas armadilhas para ajudá-la a matar o quarto boss. Preciso de construções que contenham, furem, atordoam e talvez até uma que faça o boss voar. Shiro pensou consigo mesma. Enquanto fazia as armadilhas, Kamnar guiava o boss até a localização deles. Ele está prestes a chegar. Ele gritou. Balançando a cabeça, Shiro levantou-se e ativou suas habilidades. Para este boss, velocidade e poder de fogo é uma obrigação. Armamento celestial de relâmpago deve funcionar. Ela pensou enquanto um relâmpago crepitava ao seu redor. *Ura. Assim que ela terminou de ativar todas as suas habilidades, o boss chegou. Vamos fazer isso de forma agradável e sistemática, meninas? Shiro sorriu enquanto nanobots se aglomeravam em torno de seu corpo. Criando um conjunto de armaduras sobre seu armamento celestial, ela combinou ambas as habilidades enquanto seus atributos foram mais uma vez aumentados. Tocando os discos magnéticos ao redor de sua cintura, ela criou vários canhões elétricos enquanto todas as 7 cópias da Ataraxia flutuavam ao seu redor. Bata com tudo que você tem. Ela gritou e disparou todos os canhões. Bum bum bums bums bum bums bum. Isso não é sistemático. Kamnar gritou em sua mente já que isso era apenas usar todas as suas habilidades desenfreadamente. No entanto, ele podia entender por que o herói tinha medo dela. Para ela ser capaz de criar tantas armas ameaçadoras ao mesmo tempo, ela tinha poder que poderia facilmente matar um nível 60, apesar de estar apenas no nível 52. Ele só podia lamentar o fato de que ela não o matou com essas armas, pois isso teria reduzido a quantidade de sofrimento que ele tinha experimentado. *Ura.
Gritando de raiva, o boss tentou olhar para Shiro, mas o único resultado foi seus olhos sendo esfaqueados por uma espada. Quem diabos lhe deu permissão para olhar para esta rainha? Shiro riu. Ela finalmente foi capaz de usar sua força total neste ataque depois de se segurar por um bom tempo. Rosnando de raiva, o boss envolveu seu corpo em armadura. Pequenas cópias de si mesmo surgiram ao seu redor enquanto ele tentava ativar a habilidade de limpeza de grupo. Como Yin e Lisandra eram responsáveis pela armadura, Shiro se concentrava nos mobs. Uma viseira abaixou na frente dela, marcando todos os mobs com um ponto vermelho. Suas armas cantarolaram ligeiramente quando Shiro puxou o gatilho. Asterisco bum 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 bum. 10 balas pesadas voaram para o ar e se despedaçaram em pequenos pedaços que rastrearam todos os mobs que ela marcou com o ponto vermelho. Asterisco bang. Cada fragmento foi capaz de fazer um buraco no corpo do mob com facilidade, enquanto pequenas crateras eram formadas como resultado. Pontilhando todo o campo de batalha com pequenas crateras que emitiam um pouco de fumaça devido às balas, ela tinha dizimado todos os mobs em poucos segundos. Se algum dos membros do grupo tivesse ficado para vê-la lutar, eles pensariam que estavam sonhando, já que esse tipo de poder era inconcebível para qualquer nível 52 ter. Não admira que as pessoas a adoraram. Kaunar murmurou em admiração. Apesar de ter perdido sua antiga proeza, a deusa das máquinas era uma figura que não se deve provocar, independentemente da situação. Só podemos esperar que ela deixe você viver ou acabar com você rapidamente.